Oi, gente, voltamos com o nosso segundo bloco. O que é que a gente está estudando agora? Na telinha, a gente continua estudando a parte de placa-mãe, que eu disse a vocês que é a placa base, né? Tudo que é importante eu já venho nela ou vai se ligar a ela. E aí nós continuamos estudando as partes dessa placa-mãe. Falei novamente com vocês do chipset, dos barramentos, e aí nós estávamos no bloco passado estudando os barramentos, as características principais. Falamos do USB, do FireWire, AMR, o CNR, o IRDA. Em seguida, nós fomos estudar os slots, sockets e portas, tá? Falando para vocês que aqui em sockets, slots e portas, nós temos os encaixes da placa-mãe, né? Porque tudo que é importante eu já venho com ela ou vai se ligar a ela. Então, aqui neste caso, para se ligar, para se conectar, tem que ter os encaixes, né? E esses encaixes são exatamente os 3 componentes. Lembrando que slot socket encaixa placa e componente e a porta encaixa equipamento. Onde placa e componente ia receber controle do chipset e o equipamento troca dados com o computador, mas se autogerencia, perfeito? Aí, em seguida, nós vimos também que esses slots, sockets e portas também podem ser chamados de interface da placa-mãe, já que formam a parte da placa-mãe com a qual a gente interage. O que acontece daí para frente já não tem tanta importância, tá? E lembrando ainda que esses slots, sockets e portas, eles vão interagir com os barramentos. Mas o slot, socket e a porta é o encaixe. Barramento é o caminho. Eles vão interagir quando necessário, mas são elementos distintos, perfeito? Aí eu comecei a explicar para vocês o que encaixava em que porta dessa. Aí falei que na paralela encaixava plotter, scanner, impressora, drive de DVD, drive de CD. Aí falei que na serial encaixava webcam, caixa de som, teclado, mouse. Na PS2, teclado e mouse. E expliquei para vocês que o fato de encaixar em uma porta não significa dizer que aquele equipamento é exclusivo daquela porta, né? Eu posso ter equipamentos fabricados para portas distintas, perfeito? Até aqui tudo bem? Aí agora, olha o que cai para vocês. Essa ideia do USB. Insistindo que a mesma palavra na informática é usada para contextos diferentes, tá? Em conceitos diferentes. Então, eu preciso que nós aqui deixemos isso bem claro, porque é você que na hora da prova tem que contextualizar. Quando ele está falando do quê? Então, o USB pode ser nome do barramento, pode ser nome da porta e é o nome da tecnologia que ele traz, que ele introduz no mercado, perfeito? Então, a porta USB, eu posso encaixar todos os equipamentos existentes para as portas anteriores, tá? Todos. E se você estiver fazendo o caderno do rascunho, conforme a gente combinou, eu queria que você pusesse esse todos em caixa alta e sublinhasse 4 vezes, tá? Prova da Polícia Civil da Paraíba, foi com o CESP, estava lá. Ah, o monitor que encaixa na porta USB. Aí teve aluno que olhou e disse, monitor na porta USB? Eu nunca vi. Não importa se você viu ou deixou de ver, tá joia? Não importa, o que é que você tem que ter em mente? Que tudo vem para a porta USB também. Insistindo com vocês que o fato de vir para a porta USB não significa dizer que deixou de vir para as outras. Não, pode coexistir, perfeito? Outra coisa que eu preciso que você saiba, tá? Então só fixando aí, só fechando, tem monitor para porta USB, HD externo para porta USB, drive de CD externo para porta USB, impressora para porta USB, plotter e etc. O que não significa dizer que deixou de fabricar para as demais, perfeito? Agora, o que é que você precisa saber também? Que para a porta USB, tanto vem o equipamento, que vai estar trocando dados com o computador, como vem também o acessório, que vai estar só consumindo a corrente elétrica. Porque nesse USB, nesse barramento USB, passa uma correntezinha elétrica de 12, 13 volts, mais ou menos por aí, tá? Na verdade, pode chegar até 12, 13 volts, mas o que ele usa é 5, 6 volts por aí. Então, muita gente utiliza esse barramentozinho para acessórios, tipo carregar o celular, você está usando só a corrente elétrica, tá? Você vai ter ventilador para porta USB, você já viu? Você tem luminária para porta USB, tem massageador de costas para porta USB, tá? Tem tudo isso para porta USB. Então, o que é que cai em prova a esse respeito? Que por isso, você tem que saber que antes de puxar o equipamento, você tem que ejetar.
E por quê? Porque quando você ejeta, você corta a corrente elétrica daquele circuito. Aí você pode ir lá e puxar o equipamento com segurança. Se você puxar sem ejetar, pode ser que queime o equipamento, como também pode queimar a porta, tá? Pode acontecer. Então, aqui você, antes de puxar, tem que ir lá e ejetar, perfeito? Para que possa puxar com segurança. Manu, eu nunca ejetei e nunca queimou. Foi? Pois agora, quando você puxar, vai queimar? Porque Deus protege os inocentes. Entendeu a ideia? Você não sabia, puxava, não queimava. Pois agora você sabe, quando for puxar, vai lá e queima. Tô falando de boa, tá? Então, ó, se for uma bobagem, um pendrive, um negócio assim, não vale causar um dano, né? Então vá, arrisque. De repente tá com pressa, vai lá e puxa. Mas e um celular? Já é um prejuízo considerável, né? Uma câmera digital. Entender a ideia? Então, lembra disso. E para a prova, lembre-se desse porquê. Porque ejeta para poder cortar a corrente elétrica e aí você puxar o circuito com segurança. Perfeito? Aí a gente vai ter também a porta IDE. O que é que eu preciso que você saiba da IDE? Encaixa HD, drive de CD, drive de DVD, drive de disquete, tá? Para vocês aqui da área jurídica, o que é que eu preciso que você saiba? Só para vocês, tá? Preciso que você saiba que aqui nesse IDE, você vai ter uma derivação. Se porventura aparecer aqui ATA, SATA, ULTRA-ATA, ULTRA-DMA, PATA, eu vou até botar aqui. Tá? Porque o que é que acontece? Para você, aqui da área jurídica, você vai interpretar como sendo sinônimo, tá certo? Por que eu estou frisando tanto para você? Porque não é. Você vai ter o ATA igual ao PATA, esse P aqui é de paralelo. Aí vem o SATA, que já é o serial ATA. Então, veja que um paralelo, outro serial, ou seja, a forma de transmissão já é diferente. Então, moral da história, essas siglas, elas indicam formas de transmissão diferentes, taxa de transferência diferente, algumas tecnologias agregadas aí diferentes, mas para vocês cai como se fossem derivados do IDE. Como se você pegasse a árvore genealógica e eles tivessem partido do IDE. Vamos supor, tá certo? Vamos fazer aqui essa analogia. E por que isso? Porque para você o que importa é, se ele colocar lá na sua prova, o que é que encaixa numa porta SATA? Aí você já sabe, equipamentos similares ao que encaixa na IDE. HD, drive de CD, drive de DVD, drive de disquete. Entendeu a ideia? O que é que encaixa numa porta PATA? Já sabe, HD, drive de CD, drive de DVD, drive de disquete. É claro que o HD que encaixa numa porta PATA não vai encaixar numa SATA. Vocês estão entendendo a ideia? O encaixe é diferente, a tecnologia é diferente, mas tem HD e HD. Ou seja, o equipamento é o mesmo, obviamente adaptado a cada tecnologia. Entenderam isso? Então, para você da área jurídica, o que importa é isso. É saber que se essas siglas aqui, ó, aparecerem em prova, você já sabe que encaixam equipamentos similares aos que são encaixados na porta IDE. Ou seja, você vai entender como se fossem derivados do IDE. Mas sabedor de que de verdade, existem N particularidades aí entre essas tecnologias. Até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Então, com isso, a gente acabou a estrutura da placa-mãe. Vocês perceberam? Tranquilo? Aí nós vamos agora, ó, trouxe aí na apresentaçãozinha de vocês um desenho de uma placa-mãe, perfeito? Onde você pode identificar nossos componentes, então o ISA, o PCI, a portazinha serial, tá? Conector para teclado, porta paralela, a nossa fonte, e aí você vai ter os encaixezinhos, o chipset e os componentes que nós falamos, perfeito? Ah, Manu, tem nome aí que a gente não viu, tipo BIOS, cache, nós ainda vamos estudar quando a gente estudar a memória, tá? Mas já guarda esse desenhozinho que eu deixei para vocês aí na sua apresentação, que é para você acompanhar esses componentes que nós falamos, perfeito? Aí, em seguida, uma imagem de um gabinete por trás, para que você possa ver as portas. Por quê? Porque cai na sua prova. Então, aqui, quem de vocês aí já fez a prova da PF, deve ter visto que a prova do ano passado, 2013, tinha uma questão lá, que eram duas imagens de conector, para você identificar
que conector era qual, tá? Inclusive, a questão terminou sendo anulada porque uma das imagens estava um pouquinho do lado, não dava para contar os pinos direitinho. E para você identificar um do outro era pela quantidade de pinos que tem no teu material. Se você olhar lá no material, eu coloquei a pinagem de cada um. Você tem que memorizar isso, tá? Então, a porta serial 25B tem tantos... Tem. Posso fazer nada, tá certo? Quando eu fizer a prova, eu prometo que eu não boto essas coisas para vocês lá, tá certo? Mas eu não faço a prova, então eu tenho que dizer a vocês o que cai, tá bom? Então é importante visualizar esses conectores. Por isso que eu pus, ó, essa imagenzinha para vocês, e aí vocês vão identificar as portas PS2, as portas seriais, a porta paralela aqui, tá? Os pinozinhos USB. Aqui as entradas de modem, então isso aqui realmente, a conexão de força, né, o encaixezinho aqui da tomada, então você realmente tem que conhecer e visualizar aí essas entradas, esses encaixes, perfeito? Até aqui tudo bem? Aí aqui nós vamos falar agora sobre os tipos de placa-mãe. E a gente tem basicamente dois tipos, o AT e o ATX, tá certo? Veja o que eu disse, basicamente dois tipos. Então, já estou querendo te dizer que existem outros. Agora, os principais são o AT e o ATX. Aí, se eu tenho a placa-mãe desse tipo, na placa-mãe ela tem que estar encaixada num gabinete, não tem? E não, se a placa-mãe é AT, o gabinete é AT. Se a placa-mãe é ATX, o gabinete é ATX. E a outra peça que tinha nesse gabinete, qual era que a gente já tinha colocado? A fonte, né? Então, se a placa-mãe é AT, a fonte é AT, o gabinete é AT. Se a placa-mãe é ATX, o gabinete é ATX e a fonte também é ATX. Perfeito? Aqui, a gente poderia falar de N diferenças entre a fonte AT e ATX, entre as tecnologias AT e ATX. Inclusive, formato. Se você lembrar... Eu não lembro não, porque não é da minha época, mas me contaram que computador antigamente, o gabinete, ele era mais quadrado. Hoje em dia ele é mais retangular. Isso já foi uma diferença. Esse formato, essa diferença de formato é muito gritante do AT para o ATX, por exemplo, tá? Mas além disso, vem diferença de ventilação, tecnologia, blá, 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 tá? Porém, para a área policial, o que é que mais cai? Que essa fonte ATX... ela permite que você programe o computador para ligar e desligar à distância. Você sabia disso? Pode. Então, você pode programar essa fonte ATX, por exemplo, para ligar para casa, a secretária eletrônica atende, aí você digita um códigozinho e ela se comunica com essa fonte. E aí ela, starta o computador. Pode, tá? Aí, quando a gente estudar redes, eu vou falar mais sobre isso. Mas configurando com a rede, juntando com a rede, você pode até acessar um arquivo à distância no seu computador, tipo, viajou e esqueceu o arquivo. Se esse esquema estiver todo configurado, você liga para casa, secretária eletrônica atende, você digita lá o códigozinho, conversa com a fonte, liga o computador, você entra remotamente, pega o arquivo que faltava. Pode. Poder? Pode. É óbvio que existe todo um processo de configuração prévia, de permissões e blá, 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 tá? Mas que pode? Pode. Esse tipo de tecnologia disponibiliza isso, tá certo? Até aqui tudo bem? Posso passar? Tranquilo? Aí a gente vai ter aqui uma outra classificação da placa-mãe, que é a ideia de on-board e off-board, tá? Também costuma aparecer bem em prova. Qual é essa ideia de on-board e off-board? Você tem que saber que quando a gente fala desses termos, principalmente o on-board, para vocês tem que associar a placa de vídeo, de som, de rede e de modem. Por que eu frisei para vocês? Porque existe processador on-board e off-board. Só que a qualidade é péssima, tá? Ele degrada muito a performance, então não é considerado academicamente. Existe memória, por exemplo, on-board e off-board, mas também tem problema de aquecimento, a performance é degradada, também não é considerada academicamente. Aí, para vocês em concurso, só costuma aparecer aquilo que o mercado oferece, mas que você mantém a qualidade, tá? Você mantém os princípios básicos que devem ser atendidos, dos quais as duas principais palavras são velocidade e segurança, perfeito? Então, para vocês aqui, quando falar em on-board, aí você já sabe que vai estar se referindo a esses quatro, perfeito? Então, eu não posso explicar o que é on-board sem explicar o que é de placa de vídeo, de som, de rede e de modem. Você concorda? Não é? Pois bem, então vamos lá. Primeiro, a placa de vídeo. Ora,
Eu disse a você que o computador só entende zeros e uns. Você entende 0 e 1? Não. Ah, tudo bem. E como é, Manu, que se ele só entende zeros e uns, como é que eu assisto vídeo? Como é que eu jogo? Como é que eu vejo foto? Não é? Tinha que ter quem transformasse, não tinha? A placa de vídeo. Então, a placa de vídeo é exatamente responsável por isso. Pegar a imagem, converter para zeros e uns, pegar o 0 e 1, converter para a imagem. Falando de maneira bem grosseira, é isso que ela faz, tá? Agora, placa de vídeo é tão importante que tem placa de vídeo que tem um processadorzinho só dela, tem placa de vídeo que tem memória só para ela, tá? Então, dependendo, vocês sabiam que tem placa de vídeo que só a placa de vídeo custa 6 mil, 7 mil reais? Tem, tá? É por isso que, às vezes, você vê 2 notebooks, um do lado do outro na vitrine de uma loja. Um custa 2 mil, o outro custa 14. Aí tem gente que olha e diz, pronto, tem ouro dentro? É? Não, mas tem essas coisinhas, tá entendendo? Uma baita de uma placa de vídeo, um barramento FireWire, lembra do FireWire? Ó, tudo isso vai encarecendo, perfeito? Então, geralmente, essas máquinas, elas são voltadas para quem precisa da área gráfica, engenheiro, arquiteto, publicitário, etc. Ou, de repente, o cara lá, a fissura que quer jogar, essas coisas, tá certo? Mas vai trabalhar pesado com imagem. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter, ó, a placa de som. A ideia é a mesma. Ora, o computador só entende zeros e uns, mas eu falo ao microfone, eu escuto na caixinha de som, alguém tinha que converter. É a placa de som, tá? Muitas vezes a placa de vídeo já faz conversão de imagem em som. Em alguns casos, você tem a necessidade de instalar uma placa de som separada, só de som, especializada em som. Tipo, você é DJ, você mixa som, então você vai precisar da placa de som especial, perfeito? Uma questão que já caiu em prova da área policial foi tentando te induzir a achar que essa placa de som era bobagem, era besteira. E não é. Lembre-se que tudo vai depender do uso. Então, como eu acabei de dizer, se você mixa som, se você é DJ, se você faz filmagem, depois faz aquele trabalho de som, então você trabalha com mesa de som digital, então você vai precisar de uma placa de som diferenciada, claro. A mesma coisa do vídeo. De repente, para um é bobagem, né? Você comprou para jogar, então o outro vai, acha que aquilo é supérfluo, etc e tal. Mas para você é importante, né? Então, é óbvio que essa questão do uso, da importância do uso, é algo extremamente pessoal e relativo, ok? Aí a gente vai ter a placa de rede. A placa de rede, eu não tenho muito bem como explicar agora. Quando a gente estudar rede, você vai entender um pouquinho melhor. Mas eu vou antecipando que a placa de rede pega o sinal do computador e converte em sinais que possam ser transferidos numa rede, tá? Quando a gente estudar redes, esse conceito casa um pouquinho melhor, tá? E modem. Quando eu falo essa palavrazinha modem, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Hã? Não ouvi. Qual é? Internet, né? Até hoje. Até agora. Até este presente momento. A partir de agora, nunca mais você vai associar modem à internet. Combinado? Beleza? E por quê? Porque o modem, ele tem a ver com linha telefônica. Quando a gente estudar redes, aí você vai ver onde é que a danada dessa internet entrou na história, tá? Mas o modem, ele tem a ver com a linha telefônica. E por quê? Porque o computador é digital. Lembra que a gente já estudou isso? E a parte da conexão telefônica que chega na sua casa, geralmente é analógica. Aí o que é que acontece? Tem que ter alguém para converter. Aí o modem faz isso, converte de digital para analógico. Isso que é o que a gente chama de modular. E, se necessário, de analógico para digital, que é o que a gente chama de demodular. Perfeito? Então, o modem, ele tem a ver com linha telefônica. Conversão de analógico para digital e vice-versa. Agora, quando a gente estudar redes, aí você vai entender onde é que esta danada desta internet entrou nessa história. Mas, por enquanto, só faça a associação correta a partir de agora. Perfeito? Combinado assim? Posso passar? Beleza. Então, vamos para cá. Falou em onboard, você vai associar placa de vídeo, de som, de rede e de modem. Não foi isso que a gente combinou? Agora, ó, onboard. Aí você vai associar sonoramente a bordo.
O que é um negócio que está a bordo? Está o quê? Dentro. Se sair daí dizendo que eu disse que on-board era a mesma coisa de a bordo, eu nego. Tá, já não disse isso não. Não é a tradução não, amor de Deus. É uma associação sonora. Só para você lembrar. O que é a bordo? Que está dentro. Então, quando você disser que a placa de vídeo, de som, de rede ou de modem é on-board, é porque ela já vem com a placa-mãe. Ou integrada na placa-mãe, você vê lá, por exemplo, o chipzinho da placa de vídeo. Está lá, pregada, integrada na placa-mãe. Mas eu não consigo tirar. Ou então vem embutido dentro do chipset. Muitas vezes na ponte sul. Lembra da ponte sul? Pronto, vem embutido no chipset. Eu vejo o chipset e lá dentro está integrado a parte do vídeo, do som, da rede ou do modem. Perfeito? Entenderam isso? Então, quando for on-board, já vem com a placa-mãe. Off-board, você compra por fora, traz e encaixa. Encaixa onde? Nos slots ou nos sockets. Não são placas? A gente aprendeu agora há pouco. Lembra disso? Até aqui tudo bem? Posso passar? Tranquilo? Beleza. Agora, olha só, não é bem por isso, mas você vai associar assim. Se é on-board, a placa-mãe vai fazer as coisas dela e também vai fazer as coisas dos outros, porque não está tudo na placa-mãe, não é? Beleza. O que é que vai acontecer com a performance? Degrada um pouquinho. Concordam? Se é off-board, a placa-mãe faz as coisas dela e as outras placas suas respectivas tarefas, né? O que é que vai acontecer com o desempenho? Aumenta. Então, não é exatamente por causa disso, mas faça essa associação para a prova que vai rolar, tá certo? Então, lembra, pensa assim na prova que vai rolar, tá bom? E outra coisa que eu quero que você lembre é que é verdade, isso que eu acabei de dizer é verdade, tá? Agora, para esse uso convencional, principalmente vocês da área jurídica, que a maioria usa o computador para digitar texto e navegar na internet. Para que precisa de uma performance, né? Então, essas placas de hoje, mesmo trazendo vídeo, som, rede, modem on-board, ou seja, mesmo tendo um desempenho um pouquinho menor, mas já atende essas suas necessidades básicas com folga, tá certo? Já são placas muito boas, já atendem com folga essa sua necessidade. Agora, vai jogar, ou então vai precisar trabalhar pesado mesmo com a área gráfica, aí já tem que comprar o vídeo off-board, por aí vai. Perfeito? Até aqui tudo bom? Tranquilo mesmo? Então, acabamos de acabar a placa-mãe. Vamos dar aquela revisada? Ou para cá. A gente está estudando comigo, Pri. Pri é minha cinegrafista, né? Então, aqui hoje. Então, aqui o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, elementos do sistema computacional. Quais são, como esqueci? Hardware, software e people. Não é assim? Massa. Aí a gente começou a estudar o hardware, que é a parte física. Aí agrupou em quê? Gabinete, periféricos e memórias. Joia. Aí a gente começou a estudar o gabinete, que é a caixa. Pegou a caixa, trouxe para casa. Aí começa a colocar peças dentro da caixa. Qual foi a primeira peça que a gente pôs? Fonte. Pegava corrente alternada, convertia para corrente contínua. Qual foi a segunda peça? Placa-mãe. Era a base. Tudo que era importante eu já vinha nela ou ia se ligar a ela. Não foi isso que a gente viu? Tranquilo? Vamos botar a terceira peça. Aonde é a terceira peça? No gabinete. Perfeito? Então, ó, para cá. A terceira peça que a gente vai colocar é um tal de processador CPU ou UCP, tá? Então, 3 nomes. Aqui a imagem, quando eles transpuseram, ficou aqui um pouquinho por cima, mas é um P, tá certo? Então, processador, CPU ou UCP. CPU em inglês, Central Processing Unit, e a UCP em português, Unidade Central de Processamento, ok? O que é que você precisa saber? Ora, a gente aprendeu que tudo que o computador faz é pegar o dado, processar, gerar informação. Não foi isso que a gente aprendeu? Não é? Aí uma peça chamada processador. Você acha que faz o quê? Ó mesmo. Chega, doeu, não foi? Processa. Ó, que fantástico, né? Aí o que é que você precisa saber? Massa. O processador processa. Show de bola. Então, só tem processamento se tiver processador. Só tem computador se tiver processamento. Então, resultado, o processador é a peça mais importante do computador. Quem era a peça mais importante da placa-mãe? Da placa-mãe, quem era? Chipset. E do computador? Processador.
pegadinha de prova, tá? Então, isso já foi questãozinha textual de prova várias vezes. Então, a peça mais importante da placa-mãe, chipset, PRIO. E do computador, processador. Perfeito? Aí eu vou, chiquérrima, chego na loja, compro o meu processador. Aí vou para casa. Tchururu, tchururu, tchururu. Aí eu abro o gabinete e solto dentro. É? Não, né? Então, onde é que eu ponho esse processador? Na placa-mãe. Em que lugar da placa-mãe? Nos slots ou nos sockets. Ah, Manu, me poupe. Como é que eu vou saber disso? Sabe por quê? Eu não lhe disse que tudo que é importante ou já vem na placa-mãe ou vai se encaixar nela? Não foi? Esse bicho é importante? É. Veio com a placa-mãe? Não. Vai ter que se encaixar. Como era o nome do encaixe para placas e componentes? Slots ou sockets. Então, eu vou pegar e encaixar no slot ou no socket da placa-mãe. Informática não é fácil? Menina, informática ela é demais. Me poupe. Vai ser seu diferencial. Você vai bombar na prova de informática. Show de bola. Vamos juntar tudo. Então, na telinha, processador CPU ou CP, desculpa, é o responsável por realizar todos os processamentos no computador, perfeito? Sendo assim a sua peça mais importante. É encaixado nos slots ou nos sockets da placa-mãe. Tranquilo? Então, com isso, nós acabamos de ver as funções desse processador, perfeito? Até aqui tudo bem? Mas, como o céu existe, mas é longe, a gente tem as partes do processador. E as partes são exatamente essas que eu pus aqui, perfeito? Mas vamos, como sempre, só um minutinho, vamos, como sempre, fazer aquele organogramazinho. Então, para quem está fazendo aí o caderno do rascunho, a gente pode fazer algo assim. O processador vai ter ULA, o C, os registradores, o decodificador de instruções, o clock e os barramentos. Perfeito? Então, você sabe qual o seu tipo de memória, melhor que eu. Então, se sua memória é só visual, olhou o slide, acabou. Sua memória motora também, então congela a aula e faz essas anotações, tá certo? Você vai aproveitar infinitamente melhor o nosso curso, principalmente vocês da área de direito, que já tem uma certa resistência, uma certa dificuldade. Então, a gente usar aqui, tentar explorar aqui todos os tipos de memória para a gente conseguir a maior probabilidade de absorção aí de vocês da matéria, tá bom? Tá tranquilo? Então, ó para cá. Primeiro, nós vamos ter aqui a ULA. ULA significa, já está traduzido, tá? Já em português, unidade de lógica e aritmética. Perfeito? Tranquilo? Em inglês, a mesma sigla seria a LU, ok? Então, aqui a ULA é a unidade de lógica e aritmética. Qual é o raciocínio aqui? Ora, a gente associa o cérebro da gente à capacidade de pensar, não associa? Não é? Mas aqui dentro tem um pedacinho bem pequenininho que pensa. Todas as outras partes existem para que esse pedacinho seja capaz de pensar. Perfeito? Então, a gente diz, minha fulana é inteligente demais, é um cérebro. Menina, pensei hoje, chega, eu estou com meu cérebro doendo. Não tem essa história, né? Então, moral da história, você vai ter a associação do cérebro à capacidade de pensar. Apesar de que lá dentro só um pedacinho pensa. Aqui, a gente associa o processador, a capacidade, aqui comigo, a capacidade de processar. Mas, na verdade, lá dentro, para você, quem efetivamente processa é a ULA, tá? Gente, primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês. Principalmente se você for fazer prova de elaboradora oriunda do meu acadêmico, tá? Aqui pode aparecer uma expressão chamada arquitetura de von Neumann.
Se aparecer, é exatamente essa ideia de comparar o computador com o cérebro humano, ou com o corpo humano, tá certo? Com o corpo humano, na verdade, tá? Então, aqui é realmente essa comparação que a gente faz. Então, a arquitetura de von Neumann, que é essa arquitetura que a gente está estudando, ela dá uma comparada entre o computador e o corpo humano, perfeito? Então, se você encontrar a expressão em prova, a arquitetura de von Neumann, não se assusta. É essa arquitetura que a gente está estudando aqui e que já vai fazendo essa analogia entre algumas peças, perfeito? Até aqui tudo bem? Só que eu estou acabando o meu segundo bloco. Aí daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco e a gente continua estudando agora processadores, tá bom? Até lá, gente. Tchauzinho.